desistir não é opção. Não desista. Recentemente eu fiz um tratamento no meu avô. Na época que ele era prefeito, sofreu um acidente, né? Fraturou o fêmur, fraturou tíbia e fíbula da perna. Uma pessoa ingrata, uma pessoa muito infeliz, né? Antes da cirurgia ele disse: doutor, sou pescador, preciso voltar a pescar. Eu digo: vamos tentar. Esqueça de atalhos, não existe atalhos na nossa vida, né? Não existe atalhos, você tem que estudar, tem que ir pro livro, tem que entender, tem que sofrer mesmo, porque a medicina, você está lidando com gente, você está lidando com pessoas, com seres humanos. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe. Fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudício de Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. O meu muito obrigado, primeiramente, ao Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. A você que é seguidor da gente, né? Que tem compartilhado, comentado, se inscrito no canal. O meu muito obrigado por você fazer parte desse projeto. A você que é patrocinador, que tem acreditado no nosso trabalho, o meu muito obrigado. Porque se não fosse você, nada disso seria possível. A gente não teria conseguido chegar até aqui. Iniciamos 2026 e muita coisa boa, muita coisa boa aí está acontecendo nas nossas vidas. Estamos agora ampliando o estúdio DDI Podcast. Vocês que nos acompanham sabem do que nós estamos falando, mas eu quero também agradecer aqui a cada convidado que vem estar aqui conosco, que senta do outro lado da bancada, né, que faz parte aqui da história do DDI Podcast, inspirando tantas outras vidas. O meu muito obrigado. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, marcante da nossa sociedade arapiraquense, alagoana, isso mesmo, coisa boa. Mas antes de entrarmos no bate-papo especificamente, eu quero pedir a você mais uma vez, se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. O meu muito obrigado por você ter chegado até aqui. Hoje nós estamos com ele para bater um papo aqui sobre superação, sobre inspiração. A vida não é fácil, meus irmãos. E vocês vão ver aqui o bate-papo, os relatos, né, de alguém que conseguiu vencer na vida e vai inspirar a sua vida também. Estou aqui com ele, Dr. Milcleson. Acertei? Acertou. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu amigo. Que coisa boa, que alegria ter o senhor aqui com a gente. A alegria é minha, né? Para mim é uma honra estar aqui participando junto a você, né? Essa referência ilustre aqui de Arapiraca. Isso é importante demais a gente bater um papo, compartilhar um pouco, né, na nossa vida. Isso é bom demais. Coisa boa. Para mim é uma honra, mais uma vez repito, tê-lo aqui. Ainda que saibamos quem são cada convidado que vem aqui no DDI Podcast, eu quero ouvir do senhor. Quem é o Dr. Milcleson Pessoa? O Dr. Milcleson Pessoa é um quase idoso de Arapiraca. Tenho 39 anos. Sou daqui da região, a família toda enraizada aqui em Arapiraca, né? Tenho duas famílias bastante conhecidas aqui, né? Saí muito cedo de casa para estudar, passei 11, 12, quase 12 anos fora de casa, retornei, né? E voltei hoje. Hoje sou médico, sou ortopedista, sou cirurgião de ombro, trato também, né, as patologias da dor crônica dos pacientes, né? Faço intervenção em dor. E Milcleson é isso, sou casado com Suzana, tenho 2 lindos filhos, Heitor e Benício, e estou aqui na Terra desde 2020, né, quando eu retornei, e estamos aqui. Coisa boa. O senhor hoje é médico, e de onde veio a inspiração para atuar, enveredar aí pelo caminho da medicina? Olha só, meu pai sempre foi empresário, minha mãe dona de casa,
não teve tanto uma inspiração no lado profissional, né? Não tive familiares assim médicos, não, né? Na verdade, desde berço, meu pai sempre estimulou muito a gente a estudar, né? Estudar e seguir seus caminhos. E a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi administração, engenharia, para trabalhar. Que a gente sempre pensa, né? Quero ser que nem meu pai, quero trabalhar com meu pai. A gente sempre tem um pouco esse pensamento. Mas, na verdade, a vida foi me moldando para um lado da saúde, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi fisioterapia. Cursei 3 anos e meio de fisioterapia. Foi quando chegou um tempo que, conversando com meu pai disse, rapaz, eu vejo tanto você estudar e tu, você não quer fazer medicina não, tal, não sei o quê. Aí eu digo, meu pai, eu acho que eu quero, mas naquela época a faculdade tinha um FAO, tinha ECMAL, naquela época era muito concorrida, né? Então era 30, 40 para uma pessoa passar. Aí eu dizia, pai, eu não tenho condição nesse momento de estudar para concorrer com tanta gente, não. Agora, se você quiser pagar uma particular, eu estudo e eu passo. Ele disse, pode meter bronca, estude. Aí eu tranquei, foi muito rápido, tranquei a faculdade de fisioterapia, estudei 3, 4 meses, tranquei em casa, comecei a estudar e consegui passar em algumas faculdades, né? E acabei me formando lá em Campina Grande, na Paraíba, na FCM, em 2015, né? Tenho 11 anos de formado. E daí onde começou minha trajetória na área médica de medicina. Mas em termos de inspiração, assim, ó, vou me inspirar em você, não teve, não. Né? Foi mais a minha vida, fui aprendendo, fui observando as profissões e fui me identificando, né? Daí, o senhor sai do curso de fisioterapia para o curso de medicina. Quais foram os desafios do curso de medicina? Aí foi um bocado. Teve vários desafios, né? Primeiro, sair perto de casa, que a curso de fisioterapia eu fazia no SESMAC aqui, né? O pior foi isso, sair perto de casa, porque eu sempre fui muito família, assim, pai e mãe sempre esteve perto, família perto, irmãos, né? E sair para morar sozinho, longe, né? Aí o começo é um desafio danado. Mas eu sempre tive um princípio, eu sempre olhei para frente e encaro os desafios da forma mais tranquila. Então, a minha adaptação foi bem tranquila. Eu fui para... Quando eu passei na faculdade, eu passei onde eu me formei, na FCM, passei em Garanhuns, era uma faculdade nova. Para você ver como a distância faz diferença. Eu disse, eu vou para Garanhuns, que é pertinho de casa, Arapiraca, né? 100 e tantos quilômetros. Eu posso vir para Arapiraca, posso voltar rapidinho. E para mim aí vai ser mais tranquilo, porque Campina Grande é quase 400 quilômetros, é muito longe e tal. Inocência naquela época. E acabou que a faculdade fechou. Trancou, eu voltei para casa, estudei, consegui fazer uma transferência para lá, para Campina Grande, onde eu tinha passado, né? Aí deu tudo certo e continuei lá e me formei, né? Mas é mais a distância, né? Família, você fica muito tempo sozinho, a gente estuda muito, né? Várias vezes... Você durante... Passei 11 anos fora, quase 12 anos fora. Você perde festa, perde aniversário de pai, perde aniversário de mãe. Seu aniversário você passa só. Às vezes, sua namorada você não consegue, né? Perde viagem, perde isso. Né? Então, é tudo um processo bem adaptativo nessa situação. Mas, no final das contas, é gratificante. Né? Quando você faz o que gosta... É muito gratificante. Foram quantos anos de faculdade? São 6 anos de faculdade. Sendo que 6 meses eu passei lá em Garanhuns, né? Então, 6 meses, 6 anos de faculdade. Mas 3 anos eu passei de residência médica de ortopedia e traumatologia, que eu fiz lá no Hospital Santa Isabel, fica em Salvador, na Bahia. Morei 4 anos lá. Depois, mais 1 ano de especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo.
Depois, mais um ano indo para Campinas, São Paulo, fazer a especialização em tratamento de dor e medicina regenerativa. Quando o senhor finaliza o curso, e aí de onde vem a inspiração para ingressar por uma área específica? E o porquê a área que o senhor escolheu? Durante a graduação, você passa por todas as especialidades, né? Durante a graduação de medicina, você vai passar para a parte de clínica médica, pela parte cirúrgica, você vai ver um cirurgião geral, um cirurgião cardiológico, um pediatra, um ortopedista, enfim, todas as especialidades, né? Graças a Deus, a faculdade que eu fiz é excelente. A gente tinha tudo, a gente via tudo, tudo a minha faculdade tinha. Isso eu posso dizer com clareza, a faculdade era, assim, excelente, né? Me moldou mesmo. E durante a faculdade tinha as especialidades. Eu entrei na faculdade, vou ser cardiologista, adoro cardiologia. Vamos, estudava, não tinha, assim, sempre estudei, não tive tanta dificuldade, né, nas matérias. Quando chegou em cardiologia, 6º período, aí a gente tinha um professor que ele era, cara, era turrão, casca grossa, todo mundo tinha medo e tal, mas eu digo, que nada, estudando, passando, tá tudo certo. Aí estudamos, aí primeira prova, estudamos muito, reuni a galera, vários amigos meus daqui de Arapiraca também se formaram comigo, a gente se reunia, estudava e debatia. E pronto, vamos para a primeira prova, 0 a 10. Chega a primeira nota, 3,5. De 0 a 10 eu tirei 3,5. Olhei assim, eu digo, meu Deus do céu. Eu passei semana, noite virando, estudando. 3 não, tá errado, essa prova tá errada. A gente chegou lá para a gente tentar discutir a nota. Todo mundo da sala querendo discutir com o professor, por que isso, por que aquilo, a nota tá errada, não sei o que. Não, esse cara, não é possível, esse cara quer, né? A gente fica... Aí o cara, fiquei arrasado. Eu, outros colegas, muita nota ruim, a turma toda. Aí aquilo dali me pegou de um jeito que eu digo, não quero mais saber de cardiologia. Aí eu estudei. No cardiologia não só tinha um professor, tinha dois professores. A outra professora era ótima, né? Daí eu consegui tirar notas boas na outra. Na outra, acabou que meio que compensando, fiz de novo a prova, outra prova, eram 2 de cada um. Prova dele, acabei que melhorei um pouquinho a nota, e na outra professora consegui, passei na matéria, mas eu fiquei com um ranço do professor, acredite se quiser. E aquilo acabou me desestimulando da cardiologia. Aí eu digo, não quero cardiologia não. Nesse mesmo período, eu sempre gostei de esporte. Aí a gente tinha um time da faculdade, a gente jogava no time da faculdade, disputava torneio. Eu tive uma lesão no joelho durante uma competição. Tive uma lesão do LCA, né? O ligamento cruzado anterior, rompeu, tive que fazer cirurgia no meio da faculdade. E daí eu acabei começando a me familiarizar mais com a ortopedia, né? Aí aquilo foi me moldando, eu fui vendo, passei por toda a etapa do pós-operatório, né? Eu digo, vou ser ortopedista, vou ser cirurgião de joelho, né? Aí pronto, aí aquilo foi, conheci outros grandes professores lá, acabou tendo uma amizade grande com o pessoal da ortopedia, professores mesmo. E daí eu fui certo, não, acabei a faculdade já, não vou fazer ortopedia. Acabei fazendo, aí fiz a faculdade de Hospital Santa Isabel, que é a Santa Casa da Bahia, né? Passei 3 anos lá, uma residência médica completíssima. Lá nós temos todas as especialidades. Aí consegui passar por cada especialidade, joelho, ombro, mão, coluna, tumor ósseo, tudo. Grandes professores, grandes mestres. Mas eu acabei tendenciando para a cirurgia do ombro e do cotovelo. Eu acabei ficando mais ali. Adorava joelho, mas o ombro me chamou mais a atenção, porque o ombro é muito complexo. Então, eu gosto de complexidade. Então, eu acabei meio que indo para a área de cirurgias específicas do ombro e do cotovelo,
né, me identificando. Aí, lá mesmo a gente tem o que a gente chama de fellowship. Acabei terminando lá mesmo, mais um ano de fellowship, né, que é a pós-graduação só vendo cirurgias do ombro e do cotovelo. Né, grandes mestres também, aprendi muito com eles, né, tenho grandes amizades até hoje. E a gente só não aprende quando tá tudo bom, não. A gente aprende na adversidade. Então, se eu tivesse só mestre professores que tivessem o mesmo pensamento que o meu, acho que eu não seria o que eu era hoje. Tinha que ter um que tinha totalmente divergente, a gente se esbarrava muito. Mas aquilo ali, para mim, foi um aprendizado grande. Né? No final do R4, a gente tinha uma rotina muito grande, sabe, Didi? Nossa rotina era de segunda a segunda, não tinha feriado, não tinha nada, de segunda a segunda. Né? Final de semana ligava, meu professor, um dos meus chefes era da Marinha, a gente ia lá para a Marinha avaliar os pacientes, voltava, olha, chegou o fulano de tal, da Marinha, não sei de onde, eu digo, vamos, aí ligava para a gente ia, vamos para o hospital tal, vamos para o hospital, aí saía Salvador inteira ali, a gente ia atrás. Né? Então, foi um ano bem difícil, tanto é que no final eu tive uma pequena crise de burnout, né? Não sabia o que era, né? Mas aquilo era o esgotamento mesmo, sabe? Mental. Mas acabei que conseguindo controlar, ajuda, estava com minha esposa, e deu tudo certo. Logo no final, a gente acabava em março, né? O R4 Fellowship, sendo que em fevereiro iniciou a pandemia, né? Foi logo quando iniciou a pandemia. Então, aquele período mesmo que trancou tudo, parou tudo, todo mundo ficou intocado em casa. E eu tinha acabado de entrar num períodozinho de burnout mesmo. Então, de repente chegou a pandemia. Aí eu fiquei em casa, parado. Ninguém podia sair, ninguém podia operar, ninguém podia fazer nada, não podia frequentar o hospital. E daí aquilo que me fez recuperar. Porque eu estava totalmente esgotado, eu não aguentava mais. Então, é uma história bem interessante, essa parte, né? Eu sempre acredito assim, que Deus escreve por linha torta. Às vezes, quando você menos imagina, chega alguma coisa para... Lógico que ninguém queria uma pandemia, pelo amor de Deus, mas quando deu início àquilo, foi o início que eu comecei a melhorar, entendeu? E foi bom, minha esposa estava grávida, veio correndo para cá, chamei meu sogro, veio buscar. Ela que vou ter que ficar aqui, eu não posso sair daqui ainda. Ele foi buscar. Fiquei na casa de 2 tios meus lá, que amo de paixão, o tio João. Fiquei uma semana lá, sem poder sair de casa, sem poder... Aquele período ruim, crítico, né? Logo no começo. Foi quando os nossos chefes disse, vou assinar aqui, vou liberar vocês, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Assinou o certificado, estão liberados, porque faltava um mês ainda para a gente concluir, né? O fellowship. Aí eu digo, peguei o negócio, vim embora, certificado, vim embora para Arapiraca, se embora perto da família. E cá estou, aqui de volta, né? Qual foi a sensação de idealizar a primeira cirurgia? A sensação... Primeira cirurgia sem auxílio dos meus professores, né? Com responsabilidade. Minha primeira cirurgia que eu fiz aqui foi no Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe, né? Lembro como hoje, foi um paciente que já estava na fila do SUS há cerca de 3 meses, com uma fratura complexa do húmero proximal e diáfise do húmero, né? Conheci um amigo meu, também cirurgião de ombro, Dr. Juliano Freire, que tem em Maceió, e entrei em contato com ele, porque consegui falar com o dono do hospital, a gente reuniu, ele disse, seu primeiro desafio é esse, eu digo, pode mandar. E graças a Deus a cirurgia deu tudo certo, foi quase 4 horas de cirurgia, né? Ninguém queria assumir o caso, eu digo, pode vir que eu assumo. Conseguimos o material, fiz a cirurgia, o paciente ficou bem, graças a Deus, não precisou ser abordado, não teve sequela,
conseguiu levar uma vida boa, né, pro resto da vida. E era pescador. Ganhei uns peixes dele ainda depois. Boa. Alguns dilemas, e aqui eu externei para alguns médicos que aqui já estiveram, né? Doutor André Valente, quero mandar um abraço. Doutor Lucas Barros, né? Quero mandar um abraço. Meu amigo. Boa. E aí eu externei para eles e quero externar para você. Doutor Sérgio Francisco também, tamo junto. Para alguns existe uma problemática que é o lidar com o sangue. Uhum. Ou o senhor, e aí eu quero ouvir do senhor relatos, se em algum momento o senhor teve essa dificuldade ou teve a experiência de alguém da sala de aula do senhor ter essa dificuldade. Eu tenho um amigo que desmaiou quando entrou na primeira aula de hemodiálise, que o sangue vai passando pela máquina, né? A máquina de hemodiálise, para quem não sabe, pega o sangue periférico de um paciente, aquele sangue é filtrado numa máquina e é devolvido, né? Então, a gente estava num hospital lá em Campina Grande, Paraíba, primeira aula de nefrologia. Nosso professor levou a gente para conhecer a sala de hemodiálise. Todo mundo entrando, de repente, toda aquela correria, aquela zoada. Então, era o amigo Bruno, né? Recifense. Ele viu o sangue, meu amigo, desmaiou na hora. Né? Eu nunca tive problema, não. Com sangue, não, assim, nunca tive nada, não. Né? Sempre gostei da área cirúrgica, tive muito sangue. Né? Nunca tive nada. Sobre a problemática de algumas cirurgias. E aí são várias cirurgias que o senhor tem feito ao longo do tempo. Sim. Tem algum relato que o senhor possa externar pra gente? Essa daqui foi bem complicada. Tem algumas. Né? E geralmente, assim, quando a gente tem uma cirurgia grande, de grande porte, uma cirurgia complicada, o que é uma cirurgia complicada para a gente ortopedista? É uma cirurgia que a gente sabe que vai invadir algumas partes específicas. Que partes são essas? Nervos, artérias, veias, que estão ali em percalço daquele problema. Então, uma cirurgia que pode acarretar um grande problema é a cirurgia de escápula, né? Um paciente que fratura o ossinho da escápula. O acesso cirúrgico, ele é um acesso cirúrgico grande, extenso, né? Por vezes é grande incisão, a cirurgia que a gente vai passar por vasos, nervos, né? Importantes. A gente tem que ter com muito cuidado com esses vasos. Geralmente, quando se tem uma cirurgia dessa, né, a gente também tem que ter um pouco de, eu digo assim, humildade e saber que cirurgias de grande porte você tem que ter ajuda. Então, quando tem essas cirurgias de grande porte, eu recorro a colegas, olha, cara, eu tenho uma cirurgia assim, assim, assado, uma fratura de escápula, glenoide, grande incisão, preciso de tua ajuda aí, vamos combinar para fazer? Vamos. Da mesma forma eles, eu já fui para Maceió várias vezes, para algumas cirurgias, né? Mas a cirurgia da minha parte, que demanda mais problemas, são as cirurgias de escápula, entendeu? São cirurgias bem delicadas. O senhor falou, externou para a gente, inclusive em off aqui, antes de iniciarmos o bate-papo propriamente dito, sobre uma nova especialidade que está exigindo muito estudo, que o senhor está aí se especializando e atuando. Conta para a gente. Além da cirurgia, uma nova especialidade desde 2000 eu comecei em 2022, né, que é o tratamento intervencionista da dor e a medicina regenerativa, né? Hoje no Brasil está crescendo muito, onde a gente trata as dores crônicas dos pacientes, né? Então, aquele paciente que... O que é uma dor crônica? A dor crônica é aquela dor, né, que está há mais de 3 meses perpetuando no paciente e que ele já tentou fazer alguma coisa e não deu certo. Já tentou medicação, já tentou fisioterapia, né, já tentou algumas outras modalidades e não está conseguindo se livrar daquela dor. Isso, por conceito, a gente chama de dor crônica.
tá? Então, esse perfil de paciente exige uma atenção e um tratamento diferenciado. Foi daí onde eu comecei a estudar um pouco sobre a medicina regenerativa, porque ela sim é capaz de tratar essas lesões, né? Essas dores crônicas. A medicina regenerativa, ela nada mais utiliza do que células do próprio corpo do paciente para tratar algumas lesões específicas. Tá? Eu, como ortopedista, trato lesões músculo-esqueléticas, tendão, ligamento, né? Algumas lesões neurológicas, né, do paciente, e a gente consegue obter um sucesso bem bem condizente, assim, lógico, com o perfil do paciente, né? E eu conheci em 2022, através de um grande amigo meu, a gente foi lá para Campinas, São Paulo, conheci o Dr. Renato Bevilacqua de Castro, né? Presidente da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, e ele já trata com células-tronco há mais de 20 anos. Então, eu fui para um final de semana, um curso lá, eu queria aprender mais a questão do ombro. Pô, a gente tem lesões parciais de tendão no ombro, que pô, não faz nada, não é indicação de cirurgia, paciente com dor, eu digo, eu preciso de alguma terapia, né, específica para tratar esses pacientes. Sente que daí, saí do ombro e comecei a ver todo o corpo em geral, né. Ingressei na pós-graduação, né, do CERT, da Medicina Regenerativa, onde finalizei em 2023. E hoje eu atuo bastante, né? Graças a Deus, a gente tem resultado fantástico assim nos pacientes, aqueles pacientes que já não sabiam mais o que fazer, anos aí tentando de tudo e nada resolvia. A gente vai com o nosso protocolo, eu tenho um protocolo Movimento Sem Dor, no meu instituto, que é o Instituto Recovery, e a gente vai fazendo protocolo, vai analisando o paciente individualmente, vai fazendo as terapias, né? Tanto terapia física, que a gente alguns aparelhos, né, que a gente utiliza, como as terapias biológicas, né, que é o uso do plasma rico em plaquetas, o uso do aspirado de medula óssea, e a gente consegue regenerar tecidos, modular a inflamação, melhorar a dor, da qualidade de vida do paciente, que é o mais importante. Tem muita gente que está nos assistindo, em especial alguns jovens que galgam aí ingressar pelo viés da medicina. Isso. É um curso que não é tão simples, é muito concorrido e, diga-se de passagem, torna-se caro. Sim. Porque precisa-se de especializações. Precisa. E aí eu queria que o senhor alertasse e também aconselhasse aqueles que galgam aí ingressar pela medicina. Hoje, eu comecei sem ninguém na família, né? Eu te falei. Hoje eu tenho vários primos, primas, né? Fazendo, ou já se formaram em medicina também, ou estão aí nas faculdades de medicina, né? Recentemente até um filho de uma prima minha me acompanhou em cirurgia. E o conselho que eu dou para eles é a mesma coisa, não muda, estude, foco, né? Esqueça de atalhos, não existe atalhos na nossa vida, né? Não existe atalhos, você tem que estudar, tem que ir para o livro, tem que entender, tem que sofrer mesmo, porque a medicina, você está lidando com gente, você está lidando com pessoas, com seres humanos, né? E nós precisamos, desde o atendimento, do acolhimento do paciente, desde as terapias que a gente formula, que a gente faz, a gente tem que ter um pouco disso, né? Pensar que o paciente é seu pai, é sua mãe, é sua avó, seu irmão, sempre. Estudo, nunca parar de estudar. Eu me formei há 11 anos e eu nunca parei de estudar. Eu estudo quase todo dia, eu estou estudando. Então, assim, é uma coisa que tem que ter, entendeu? Em mente. A gente não para. A medicina é muito ampla, né? Muito ampla. Ela sempre está se atualizando, sempre está se moldando, né? E nós precisamos disso.
Você falou hoje, hoje aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem faculdades que não conseguem moldar. O número de faculdades aumentou muito, né? Estima-se que em 2030 o Brasil vai ser, em termos de porcentagem, o país mais formador de médico, né, no mundo, por população. E hoje eu recebo, né, colegas, a gente fala muito isso, alguns recém-formados que, infelizmente, não teve uma boa formação, né? Mas isso não é culpa deles, né? É culpa de vários fatores, tem várias coisas envolvidas. Prescrições erradas, indicações erradas, né? Não saber diagnosticar coisas simples que a gente faz na faculdade. Então, isso é triste, sabe? É triste. Então, eu digo sempre para quem está... Estude, não espere que a faculdade, que o meio externo vai te transformar no melhor, não. Dê sempre o seu melhor, estude sempre e tenha paciência, que um dia você chega lá. O senhor bem falou que foi aquele que deu o pontapé inicial no ramo da medicina, diga-se de passagem, na família, no âmbito familiar. E qual foi a reação dos familiares ao ver agora o doutor Milcleson, um médico conceituadíssimo no nosso chat? Cara, hoje, olha, todo dia eu recebo telefonema de familiar. Hoje mesmo já recebi. Minha querida tia me ligou, olha, fulana tá com catapora, o que é que eu faço? Não sei o quê. Você vê, eu digo, tia, é assim, assim, assado, tá? E a gente vai falando. Todos os dias, né? Isso é gratificante, né? Minha esposa fica, desliga o telefone, responda não. Mas é obrigação da profissão, né? Então, assim, recentemente, para você ver como sou muito feliz, sou muito idealizado com o que eu faço. Recentemente, eu fiz um tratamento no meu avô, né? Para quem não sabe, meu avô é o Zé Alexandre, né, do Grupo Coringa. Então, 89 anos, tem uma vida que todo arapiraquense conhece aí, tem seu livro, sua história. Ele tem seus problemas, por isso que ele usa a bengalinha. Na época que ele era prefeito, sofreu um acidente, né? Fraturou o fêmur, fraturou tíbia e fíbula da perna. Vários tratamentos, né? Usou o Ilizarvio, que é aquelas famosas gaiolas, muito tempo. Teve infecção e tal. E ele tem um encurtamento muito grande, ele usa um calço grande, né, para poder equilibrar a estatura. Por isso que ele anda com a bengalinha, todo mundo sabe aí. E ele evolui com uma dor crônica na perna. Uma dor, ele me liga, ele gosta de ligar no vídeo, né? Sim, ele adora ligar no vídeo. Aí liga no vídeo. Dor aqui, o que é? Peraí, vamos lá. O senhor está onde? Pode vir aqui no consultório? Posso. Em 5 minutos ele chega. Pontualíssimo. Que nem eu, que nem meu pai, é de família. Chegou, a gente fez um raio-x, graças a Deus não tinha... Fez um raio-x, fez uma tomografia, não tinha fratura. Mas ele tinha uma lesão antiga e como ele, 89 anos, não para, tá cedinho, tá no mundo aí, não para... Ele evoluiu com uma dor crônica, com uma inflamação na perna. Ele disse, venha para cá 3 vezes na semana, a gente vai começar a fazer uns aparelhinhos aqui, vai sentar, um laser de alta intensidade, um campo magnético, terapia por onda de choque, a gente vai fazendo, vai aliviando. Em 2 semanas ele, tô novo, tô filé. Então, isso que é gratificante, você receber aquele que foi sua inspiração na vida, que é meu avô, meu pai, e você está tratando, entendeu? Então, isso é a coisa, para mim, mais inspiradora que tem. Eu ouvia muito falar disso, que antigamente as pessoas, quando quebravam o braço, quebravam a perna, não tinha recursos médicos, né? Às vezes o hospital era na capital e era muito longe. Sim. E aí cuidava em casa. E aí, muitas das vezes, ele ficava atrofiado.
No caso dessa atrofiação, não sei se é esse o termo específico para se chamar, após ser identificado e perceber esse formato aí errôneo, né, que está configurado, o ideal seria quebrar novamente para tentar reestruturar, ou já que ficou dessa forma, deixa? Não, vai depender de cada caso, né? Se acredita que ainda hoje tem isso, né? Infelizmente, né, quem acompanha a notícia vê pessoas internadas há 2, 3 meses, né, 4 meses, em hospital público, aguardando por uma cirurgia. Aquele osso ele acaba tendo o que a gente chama de consolidação viciosa. O que é isso? O osso colou de uma forma errada, né? Que eu acho que é isso. Antigamente se tratava muito com atadura, com gesso em casa, porque realmente não tinha tanto meio, né? O paciente lá do interior, naquela época, não tinha como chegar na capital, como você está falando. É esse perfil de paciente, nesses casos, tem que avaliar primeiro se o osso colou errado, né? De uma forma mais leiga, consolidou errado, ou se esse osso evoluiu com o que a gente chama de pseudoartrose. O que é isso? O osso tentou colar e não conseguiu. E gerou uma fibrose no local. Quando isso ocorre, as condutas são diferentes. Se ele consolidou errado, vai depender primeiro, qual foi o osso? Foi um húmero? Foi um antebraço? Foi um fêmur? Foi uma tíbia? Cada osso do nosso corpo tem uma conduta diferente. Cada osso do nosso corpo, ele aceita e tolera determinado desvio. Então, um húmero, ele pode desviar, fazer uma angulação até de 30 graus, não vai comprometer, não, a função do paciente. Agora, um fêmur, uma tíbia, vai comprometer. Então, geralmente, quem vai fazer a cirurgia faz um planejamento cirúrgico, tem que realmente fazer o que a gente chama de osteotomia, regularizar, né, e estabilizar. Geralmente estou com uma placa ou, a depender do caso, com um fixador externo, que é aquelas gaiolas que o paciente fica. O senhor falou aí sobre essa questão das gaiolas. São aqueles ferros. Aqueles ferros que ficam para fora. Me permita aqui fazer a indagação. Sim. Porque quando as pessoas estão com aquela chega a dar uma certa agonia em quem está do outro lado. O fato de estar com aquele formato exposto não gera uma certa problemática, não, a ponto de problematizar ainda mais a recuperação no tratamento? Pior que não, né? Meu grande amigo, doutor Diego Rosendo, ele é ortopedista, ele trata deformidades ósseas, né? Então, ele pega esse perfil de paciente, né? Ou com infecção, ou com consolidação viciosa, e faz exatamente isso, né? Membro inferior, principalmente, fêmur, tíbia. E acaba aqui alinhando, corrigindo a angulação, aproximando os cotos de osso para poder consolidar. E aquela gaiola são pinos pequenos que eles passam em regiões, né, que a gente chama de regiões, são regiões específicas não traumáticas, que não vai prejudicar ele de andar, não vai prejudicar ele de reabilitar. O que tem que ter cuidado é o quê? É um meio externo, cuidado na limpeza, né, porque os pinos são externos, então o cuidado tem que ter na limpeza. Tem paciente, tem vídeos com esses fixadores andando em moto, dançando. Tem vários vídeos, é muito engraçado. E não prejudica mesmo. Não, nenhum. As pessoas falam que alguém fez a cirurgia e colocou parafuso, né? Para quem está nos assistindo, que tipo de parafuso é esse? É o parafuso comum que a gente usa? Praticamente. A gente... o parafuso só não tem porca, né? Porra. Não, assim, existem parafusos específicos, né? Que a gente usa na ortopedia. Então, assim, quando a gente tem uma fratura, a gente precisa estabilizar aquela fratura até ela colar. Então, o meio que a gente utiliza geralmente é a placa e o parafuso. São parafusos específicos, geralmente em aço cirúrgico ou em titânio, materiais específicos.
né? Utilizamos broca, furadeira, mas são brocas e furadeiras específicas também, né? Que a gente chama de perfurador ósseo. Então, nós perfuramos o osso, nós macheamos, fazemos o caminho, botamos a placa e botamos os parafusos. Mas o parafuso é praticamente igual. Muda alguns perfis. Tem uns que tem rosca parcial, outros tem um rosca total, outros é um pouquinho mais largo, que a gente chama de parafuso esponjoso, para um osso mais fraquinho, né? E tem um parafuso de perfil mais fino, que a gente chama de parafuso cortical, que é para osso um pouquinho mais resistente. O senhor externou aqui, né, uma fala sobre Deus, né? Deus escreve certos por linhas tortas. E aí eu queria ouvir do senhor se em algum momento, em algum ato cirúrgico, o senhor já passou por essa experiência de dizer assim, cara, até aqui, humanamente falando, sou eu. Daqui para frente tem que ter uma intervenção divina. Se já aconteceu ou não. Já teve cirurgia que, assim, complexa, tipo assim, a gente vai iniciar um procedimento cirúrgico. A gente analisa as imagens, analisa o perfil de paciente, analisa o tipo de fratura, a gente planeja e vai executar. Mas nem sempre, quando a gente abre o paciente, que a gente encontra uma caixinha de surpresa. E aí já aconteceu, né? Foi a cirurgia que eu demandei mais tempo, que o instrumentador disse, doutor, tá bom, doutor, deixa assim do jeito que tá. E eu disse, não, vamos tentar, porque Deus é bom. Deus é bom, Deus, e o tempo todo, meu Deus, me ilumina, meu Deus, e vários fragmentos, uma cirurgia complexa, né? Eu lembro como hoje, é um paciente de Maragogi, não lembro o nome, pescador de vela, por volta de seus 60 anos de idade, operei no hospital de Coruripe, 6 horas e meia de cirurgia, uma fratura de cotovelo, bagaçou. Antes da cirurgia ele disse, doutor, sou pescador, preciso voltar a pescar. Eu digo, vamos tentar. Mas tentar eu vou tentar, pode ter certeza. Sendo que quando abri, ele não tinha me relatado, a cirurgia já fazia um pouco mais de um mês, o osso já começou a colar errado. Daí eu tive que ir fragmento por fragmento, reconstruindo, e tinha alguns fragmentos que não se encaixavam, e eu, meu Deus, aqui, lá, tá, e limpava, e botava, e limpava, e botava. Aí botava a placa e disse, não tá tão bom, fazia o raio-x intraoperatório, rapaz, não tá tão bom. Aí o instrumentador, o Cicinho, amigo meu, disse, não, doutor, tá bom demais, doutor, tá bom demais. Eu olhava assim, eu disse, você sabe que não tá bom. É porque tem 5 horas de cirurgia, tá querendo ir embora, né? Aí ele, tô cansado, doutor. Eu disse, não, calma, Deus é bom, a gente vai encontrar aqui. Aí eu fui mudando, de repente encaixou. Eu digo, meu Deus, não é possível que era isso. Que era um fragmento inferior que estava impedindo de encaixar. Eu tive que girar todinho, invadir mais a área ali, consegui pegar o fragmento inferior, o superior encaixou e liguei, tá pronto, agora vai. Aí terminei a cirurgia e finalizei. Aí no final ele disse, pô, doutor, eu já tinha desistido. Eu disse, não desista, porque eu não desisto não, só desisto quando realmente tiver jeito, né? Mas depender, graças a Deus o paciente voltou para mim, me deu um monte de biscoito daqueles de Maragogi, aquelas coxinhas, que a gente ganha muito presente, né? Bom demais, consolidou, não precisou reabordar. E aquilo para mim, na verdade, ficou bom no quesito cirurgia, mas é uma cirurgia muito invasiva, que cirurgia de cotovelo, geralmente, ela dá um pouco de limitação, tá? Ela dá um pouquinho de limitação. Mas é uma limitação que a gente chama de funcional. Se a gente fizer a cirurgia, vai fazer tudo a sua vida. Não vai impedir você de fazer nada. Por isso que a gente faz a cirurgia.
Né? E eu disse, olha, se você ficar com um pouquinho de limitação, você vai voltar a trabalhar, não tem problema não. Ele tranquilo, mas quando voltou, mexendo tudo, eita, pai, Deus é bom mesmo. Qual foi a cirurgia que levou mais tempo? Foi essa, 6h30. Exatamente essa. E a que levou menos tempo? Menos tempo, 30 minutos. Né? Teve uma cirurgia no regional. Aqui de Arapiraca. Aqui era Boa. Teve uma cirurgia no regional, uma fratura de clavícula. Eu entrei na cirurgia, estava um colega operando, estava iniciando a cirurgia. Eu não lembro, era uma artroscopia de joelho, iniciando a cirurgia. E aí, doutor Rubens Barro. E aí, Rubens, beleza? Beleza. Vai fazer o que aí? Não, vou fazer aqui um joelhinho aqui rapidinho. Estou começando agora, beleza. Está anestesiando aqui a clavícula. Anestesiou, fiz a cirurgia muito rápido, rapidinho, tranquilo. Meia hora, voltei lá. Rubens, estou indo. Ele, oxe, eu não fiz nenhum acesso da minha, você já acabou? Eu disse, já acabei. Rapidinho, assim. Eu queria que você tivesse uma dúvida para a gente que está assistindo aqui. Por que médico, quando vai escrever, né, passar a receita, escreve com aquela letra... Muito torta, né? É horrível, viu, cara? Odeio. Maria. Vamos lá. Eu não tenho, não, essa letra, tá? A minha letra é bem legível. Costumo escrever um pouco mais com a letra de forma, né? Quando não escrevo de forma, minha letra é legível. Nunca tive esse problema, não. Mas é horrível demais. Parece um eletrocardiograma, né? Nossa Senhora, já peguei muito. Muito. Mas o porquê da letra ser assim? Rapidez, né? Pressa. Quando você está com pressa, né? Quando você tem muito paciente, hoje você vai, vamos lá, você vai para o SUS, vai atender 30, 40, 50 pacientes. Que o médico pega uma caneta. Qual é o seu nome? Você tem o quê? Faça o exame. Tá, tchau. E você? Tem o quê? Faça esse exame. Então, tchau. Não tem como a letra sair bonita. A letra sai, né, daquele jeito. Então, é pressa. Não tem outro sentido. Eu me lembro de uma época, e aqui eu quero enxergar para quem está nos assistindo. E eu quero pedir para você, se inscreva no canal, compartilhe, comente para que mais vídeos você para o Spotify aqui no canal e lá os cortes no Instagram. A minha mãe, quando eu aprendi a ler, ela dizia, eu quero ver se você aprendeu a ler. Se você conseguir ler... Se você conseguir ler o que o médico escreveu aqui, eu não conseguia ler. Hoje mudou muito, porque hoje está mais digitalizado, né? Boa. Mudou muito, mas a gente pega muito ainda alguns interiores, algumas UBSs que ainda não tem sistema de informação, de informática, muito ainda na mão, ainda pegam, né? Ainda tem algumas letras ilegíveis. Eu trabalhei na UE, né? Na unidade de emergência tem mais ou menos uns 5 meses, né? Pedi para sair, não deu certo. Trabalhei lá desde que eu cheguei, desde 2020. Trabalhei quase 5 anos lá. Na UE. E na UE eu era prescritor. A gente passava, tinha 60 pacientes de ortopedia, 80 internados, aguardando cirurgia. Aí era eu mais outro colega, a gente dividia. Pega metade, vamos passando, vamos escrevendo, tal, a gente ia. E lá eram várias especialidades. Às vezes, colega de lá mesmo, avaliação, fazia uma evolução. Eu olhava assim, o que esse cara escreveu? Pelo amor de Deus. Né? Liga para fulano de tal, pergunta o que ele está pedindo aqui. Ainda tem isso hoje. Mais na área, no hospital. Porque, para você ver, é tanto tempo, ainda não tem um sistema de informação, né? Hoje, qual a idade do senhor? Hã? Hoje, qual a idade do senhor? 39 anos. Se o senhor tivesse uma oportunidade, sentar na mesma mesa como essa, com o Miklos lá de 18 anos, o que é que você diria para ele? 18 anos? Isso. Meu Deus do céu. Só queria saber de jogar bola. Não queria saber de estudar, era jogar bola, era... 18 anos eu estava no 3º ano científico. Não, 18 anos eu já estava conscientezinho. 3º ano científico eu terminei em Maceió, no Colégio Santa Úrsula.
Mas até os 17 anos, até o segundo ano científico, eu estudei aqui no Colégio São Francisco, né? E até 17 anos realmente só queria saber de jogar bola, né? 15 anos quase eu fui reprovado. Eu passei numa peneira do Asa, comecei a jogar no Asa, no juvenil. Manda um Pronto, abraço você aqui para jogar. Rogério Siqueira, presidente do ASA. Grande Rogério, abraço, Rogério. Aí só queria saber jogar bola, aquela não tem consciência, né? 15 anos, a gente não tem noção de nada na vida. Né? Até que, na época, eu lembro, teve um olheiro do Vitória da Bahia. Vitória da Bahia, na época, cara, revelava um monte de gente. E o cara, vou levar você para jogar na Vitória. Eu disse, eita, você é jogador de futebol, coisa legal. Meu pai puxou as orelhas e disse, vai estudar. Tem negócio de jogar de futebol, rapaz. Aí eu disse, eita. Aí pronto, aí acabei jogando um ano, mas sempre voltado, meu pai sempre voltou assim também. Graças a Deus, né? Futebol hoje é uma incógnita, né? A gente não sabe, né? E com 18 anos eu estava no Santa Úrsula. Estudei bastante lá no Santa Úrsula, terceiro ano. Segundo e primeiro ano eu não estudava muito não, só queria saber de brincar mesmo. Jogar bola e namorar, mas com 18 anos a gente vai tendo um pouquinho mais de norte, né? Foi quando logo depois ingressei na fisioterapia e muda a rotina, né? É uma faculdade. Você muda a cabeça, muda a mente, né? Eu digo o seguinte, graças a Deus, é por isso que eu disse desde o começo. A gente sem família para nos dar norte, a gente não é nada. Se você não tiver ninguém que lhe dê um caminho, você com 15, 16, 17 anos, você não consegue pensar assim sozinho. Ah, vou fazer isso. Você não consegue. Você tem que ter alguém para lhe dar caminho, para lhe trilhar. Né? E graças a Deus eu já tive isso, né? Meu pai disse, só pode faltar tudo, mas estudo não vai faltar, né? Meu pai, minha mãe, e foi isso que aconteceu, né? Sempre nos deu estudo, sempre nos motivou, e se hoje eu sou o que eu sou, com certeza eu devo a eles. A gente ajuda muita gente no decorrer da nossa caminhada e parece que num lapso de tempo as pessoas se esquecem daquilo que a gente fez outrora. E aí surge a famigerada ingratidão. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Ingratidão? Sim. Rapaz, palavra forte, né? Juro a você, eu sou muito grato a tudo que aconteceu comigo. Ingratidão. Uma pessoa ingrata é uma pessoa muito infeliz, né? Eu nunca passei, não, nada assim de ingratidão, assim, não. De uma pessoa que... Graças a Deus eu nunca passei por isso, né? Mas uma pessoa ingrata que já escutei histórias, né? Lógico, na minha família tem pessoas que receberam tudo, conseguiram prosperar e lá na frente, né? Foi ingrato com quem te ajudou. Né, já tem casos assim. Acho que uma pessoa dessa é uma pessoa que vai ser infeliz na vida, não vai ter uma vida assim tranquila, confortável, porque tudo na nossa vida depende de alguém. Você, eu, qualquer pessoa que passar cá, ninguém cresce sozinho, não. A gente tem que ser grato, né? Até, lembra que eu disse, lá em Salvador, eu tive aquele mestre que me batia demais. Depois, eu sou grato por ele ser assim, porque senão não tinha aprendido. Não tinha. Né? Você só aprende quando está bem? Não, você aprende mais quando você está vivendo coisa errada. Aí que você aprende, desse jeito que eu não vou fazer. Aí é assim que é o caminho. Então, ingratidão para mim não existe na minha vida e nem quero que exista. O senhor bem falou que hoje o curso de medicina no Brasil é um dos mais frequentados, né? Diga-se de passagem.
Como é que o senhor vê a medicina no Brasil para o futuro? Medicina no Brasil, como eu disse, mudou muito, né? A gente vive uma medicina que hoje se transformou uma empresa, porque o que abre de faculdade de medicina é particular, não é? Já percebeu? Quantas faculdades de medicina pública abriu? Não abre. Pelo contrário, vai fechando, vai tendo menos gente querendo ir para a pública, né? Agora, particular, abre em tudo que é isso. Então, virou uma coisa um pouco mercantilista, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, quando vai escolher a faculdade que você deseja, né? E se você tem alguém que pague, ou se você está cursando, não importa qual faculdade foi, se doe ao máximo, é o que eu sempre digo, né? Se você for aguardar que a faculdade faça algo por você, né, aí vai acontecer aquilo que eu disse, vai ser um mau profissional. E a medicina não pode ter mau profissional, porque está lidando com vidas. Vidas, né? Na pandemia eu estava na UE. Estava dando plantão lá, eu mais outros colegas. Na época disseram, vamos botar os médicos, botar mais médicos na área de Covid. Aí a roda chegava algum para entubar. De repente eu vendo o cirurgião geral, anestesista, todo mundo. Cirurgião geral, aí tem um fonezinho, né? Cirurgião geral comparecer à área vermelha. Anestesista comparecer à área vermelha. Aí eu estava lá num repouso, no momento estava sem paciente da ortopedia. Aí o colega anestesista, meu irmão, não existe. Chega meio mundo de médico novo, não sabe entubar um paciente, aí toda hora fica me chamando para entubar. Aí eu disse, tá vendo? A medicina é assim, você tem que sair pronto. Se não tivesse o anestesista, quem ia entubar o paciente? O paciente ia morrer, sem ser entubado, né? Então, por sorte, tinha uma equipe de profissionais ali, né? Então, é importante. Quando a gente sai do curso, a gente não sai preparado, mas você sai com todos os princípios básicos de tratar isso. E se você pega um emprego desse, você tem que ser capaz de fazer. Então, quando eu me formei, meus amigos, a gente via muito, a gente entubava já paciente, lógico, com o professor do lado, a gente já entubava e tudo. A gente tinha segurança que estava com ele, né? Mas você sozinho, aquele nervosismo, você sozinho com o paciente para entubar, você precisa estar preparado. Tanto é que quando saía da medicina, tinha cursos, né, de tratamento avançado, né, em UTI, intubação, paciente com parada cardíaca, e você vai fazendo. Eu fiz vários cursos quando eu me formei, entendeu? O primeiro emprego quando cheguei aqui foi na UPA de Palmeira dos Índios. A primeira coisa que eu perguntei, o diretor disse, quem é que vai estar de plantão comigo? Porque eu sou recém-formado, tem que ter alguém um pouco mais experiente. Ele disse, não, sim, vai estar. Aí eu digo, pronto, beleza. Liguei para o colega e disse, olha, sou recém-formado, eu tenho um curso tudo, mas pode ser que, né, na hora, você tem que ter humildade, né? Aí, graças a Deus, deu certo. Aquele primeiro mês foi tranquilo, teve intubação, teve drenagem de tórax, fiz tudo, graças a Deus, deu tudo certo. E é assim que funciona, né? Tem que estar preparado. Dr. Samay, que estava aqui conosco, e ele falava sobre essa experiência de quando ele foi dar o primeiro plantão, ele olhou para o médico do lado e disse, ainda bem que você está aqui do meu lado. Exato. Aí o outro disse, ainda bem que você está aqui do meu lado, esse vai ser o meu primeiro plantão. Meu primeiro plantão, exatamente. Mas hoje, Didi, é isso que eu estou dizendo. Tem gente pegando plantões de UTI, de tudo, sem estar preparado. Infelizmente existe. Você está entendendo? Então, é complicado. Eu nunca dei um plantão de UTI. Recebi proposta financeiramente até bom na época. Por quê? Porque eu não estava preparado para um UTI naquele momento. Entendeu? Quando eu me formei, eu trabalhei 6, 7 meses até realizar as provas de residência médica para ortopedia. E naquele período eu disse, não. Peguei um emprego no Melhor em Casa, que para mim foi uma experiência
absurda, assim. Em Giraldo Ponciano, a gente saía visitando casinha por casinha, pessoas que não tinham como chegar à assistência, né, médica. Eu, fisioterapeuta, enfermeira. Então, aquilo para mim foi uma experiência assim absurda. Eu vi barriga d'água, que eu achava que não existia, existe, em 2015. Digo, meu Deus, como que ainda tem gente assim, família inteira passando necessidade. Então, foi uma experiência de vida muito bom. Passei 5, 6 meses lá. Mas é isso. Só faça aquilo que você está preparado. Não adianta você, ou por querer dinheiro, ou por querer status, ou por querer qualquer coisa, fazer alguma coisa que você não está preparado. Não adianta. Você vai fazer o mal a alguém, né? Então, assim, depois que eu me formei, teve a primeira cirurgia, tudo bem. Eu só fui porque eu estava preparado para fazer. Senão, eu ia ligar para um colega e dizer, cara, minha primeira cirurgia, cara, estou nervoso aqui, vamos comigo fazer? Mas não, eu estava preparado porque eu já tinha feito muitas cirurgias antes. Ao longo da minha residência, ao longo do meu R4, que é o Fellowship de Cirurgia do Ombro, fiz muita. Então, assim, não tinha problema, entendeu? E no R4 eu já era ortopedista, já tinha título de ortopedia, que é o título é assim, quando a gente termina a residência médica de ortopedia, a gente é submetido a uma prova, uma das provas mais difíceis do Brasil, chamada de TEOT, né? O título de especialista em ortopedia e traumatologia. E aí a gente obtém esse título. Eu já era titulado, a gente ingressa no R4 Fellowship já ortopedista, e um dos chefes meus chega e diz, olha, tem paciente tal. Você desenrola, eu vou aqui para o repouso. Qualquer coisa você me chama. Ele, não, professor, vá repousar. Qualquer coisa eu lhe chamo. Aí eu chegava, chamava os residentes, fazia a cirurgia. Professor, está sem ciência? Oxe, perfeito. Posso ir para casa? Posso. Valeu. E assim, então já tinha essa vivência grande. Então não tinha mais, assim, essa questão de medo na cirurgia, né? Mas quando você se formei, tinha 26, 27 anos de idade, mais ou menos. Terminei a graduação de medicina, você está tratando ali, né, um paciente que chega grave, um paciente infartado, né, um paciente que comeu chumbil, chega lá parado. Então, tem situações assim, e eu vivi muito essa situação, né? Foi muito bom, mas graças a Deus, Deus é bom, botou pessoas ali que, se eu não tivesse como, ali tinha pessoas para me ajudar, né? Não foi preciso, mas tinha. Aí fica mais tranquilo. O senhor sempre fala muito sobre Deus. Qual a relação do Dr. Míocles com Deus? Tudo. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. Deus é bom demais, né? Sou católico, né? E é como eu sempre digo, eu sempre creio na palavra. Deus escreve por linhas tortas. Até no momento que você... Cara, por que isso aconteceu? Hoje eu tenho a percepção, calma, lá na frente vai dar certo. Hoje eu tenho mais essa tranquilidade, né? E eu falo muito para meus pacientes, calma, lá na frente vai dar certo, né? Desistir não é opção. Não é opção de nada. E a gente vai tentando, e a gente vai moldando, né? Deus é tudo. A gente sem Deus, a gente perde o chão, a gente perde a emoção, né? A gente não consegue lidar com cotidianos da vida. E a gente tem sempre que rezar, sempre pedir proteção, sempre pedir... Né? E Deus tem me abençoado demais, demais. Tenho uma família linda, maravilhosa. Eu tenho uma profissão que eu amo, minha profissão, né? Se hoje eu estou bem de vida, é porque eu tive paciência e acreditei no processo, né? Nunca quis botar um pé na frente do que eu posso, né? Sempre, é processo. Um dia chega, um dia vai chegando e a gente vai adquirindo. Graças a Deus eu tenho uma agenda lotada, pacientes fiéis, amizades, nunca tive problema com paciente. Assim, nunca é demais. Sempre tem um pacientezinho que quer alguma coisinha, mas eu sempre
consigo lidar com isso, né? Disse, não, cara, não é assim e tal, é assim, assim, assado, mas nunca tive problema, nunca tive processo, nunca tive... E isso é bom demais. Durmo todo dia na minha casa. Eu parei de dar plantão já há muito tempo, 4, 5 anos que eu não dou plantão, 4, 5 anos que eu não trabalho final de semana, porque desde o começo eu disse, final de semana é para minha família. Noite é para estar com a minha esposa e botar meu filho para dormir. Não importa dinheiro, o dinheiro vai vir, é consequência. Veio, é consequência, hoje estou bem, mas é consequência dos seus atos. Então, eu resolvi viver, não resolvi só trabalhar, não. Trabalho muito, viu? Segunda a sexta, trabalho para danado. Mas final de semana da família e à noite é para casa. Isso nada me tira, não. Dinheiro no mundo não me faz mudar isso, não. Coisa boa. Se você é novo no canal, quero pedir para você se inscrever. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Se inscreve, compartilha, comenta. Aqui, ó, na parte superior está passando os nossos parceiros, o nosso time de patrocinadores. Se você tem interesse também em fazer parte desse projeto, apoiar o DDI Podcast, para a gente vai ser uma honra ter você aqui conosco. Agradecer mais uma vez a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. A você, se é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Doutor Miklos, a gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio e eu quero ouvir do senhor uma cor. Uma cor azul. Por quê? O azul, não sei explicar bem, mas o azul, ele é uma cor que reflete uma certa autoridade. Eu gosto de um azul não claro, eu gosto um azulzinho um pouco mais escuro, tá? Azul e branco. O branco da calmaria, da paz, é a cor do meu jaleco. O azul é uma cor que reflete um pouco de autoridade, né? E eu sempre costumo muito usar azul e branco, né? Lógico, dia a dia a gente vai usando outras cores, mas essas cores é a que eu mais me familiarizo. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Minha casa. Por quê? É onde eu estou em paz. É onde eu estou com minha família. É onde a gente chega e relaxa. Viajar a lugares bonitos é bom demais, mas é momentâneo. Nossa casa não é momentânea. A casa é para sempre, né? Então, a gente trabalha, quando chega no final, você quer o quê? Quero voltar para casa, quero sossegar. Você quer terminar a cidade, quer ir para casa, quer sossegar, quer deitar na sua cama. Eu boto meus filhos, o meu filho mais velho, boto para dormir sempre. Quero chegar, botar meu filho para dormir. Então, o lugar é minha casa. Um time. Flamengo. Boa. Mengão. Uma música que não sai da playlist do Dr. Miklos. O senhor canta? Se eu canto? Sim, uma música que não sai da sua playlist. Gosto de cantar, tá? Uma música que não sai da minha playlist. Uma palhinha. Se chama I'm Yours. Boa. É uma música que eu canto, eu gosto de tocar violão, né, guitarra, meus amigos gostam de fazer aquela festa. Não sei te explicar o porquê, mas é uma canção que eu me sinto bem, me sinto confortável, que eu gosto de pegar o violão. A primeira música que eu toco é toda vez. É impressionante, eu não sei porquê, né? Mas é uma música que tem um timbre, tem uma sensação boa, eu gosto. Coisa boa. Um livro. Um livro. Não sou muito de ler livros livros assim, economia, de autoestima, livro espírita, livro... Não tenho esse costume. Toda vez que eu tenho tempo para ler, eu leio artigos científicos e livro mesmo, né, relacionado à medicina, né? Embora eu quero mudar esse hábito, né? Porque quando chega à noite, às vezes você quer desligar a mente. Eu tenho um pouquinho de TDAH, às vezes não desligo não a mente. Aí de noite eu fico revisando com a mulher, vai dormir, menino. Eu digo, peraí, deixa eu terminar aqui o capítulo, né? Mas hoje, atualmente, eu estou lendo um livro de medicina regenerativa, né, da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, né?
Já estou terminando já. Comecei essa semana, quer dizer, semana passada. Aí acabou ele, aí pego outro livro, vou ler outra coisa. Mas eu estou vendo aqui seu arsenal de livros, já estou querendo ler algum. Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Frase: Isso. desistir não é opção. Não desista. Né? Essa frase é engraçada. Essa frase eu roubei. Não foi eu que inventei. Não é que eu roubei. Eu escutei de um atleta chamado André Baran. Ele é um atleta profissional de beach tênis. Né? Pratico beach tênis. Comecei na pandemia o beach tênis, com alguns colegas. Hoje, beach tênis e tênis, né? Faço muito tênis, tenho uma aula de tênis. Hoje eu estou mais para o tênis. Mas na época eu jogava muito beach tênis e acabei tendo um pouco de... eu entendi a mensagem que ele passa, que é um cara que, assim... a história de vida, não vou contar aqui há muito tempo, mas a história de vida dele é assim, ele passou por vários percalços e nunca desistiu. E até hoje é um cara que treina bastante, é um cara que ele posta dia e noite treinando e fazendo e dizendo, pessoal, desistir não é opção, vamos desistir não é opção. Conseguiu ser o melhor, ele é hoje o melhor do Brasil, conseguiu ser o melhor do mundo, venceu o torneio mundial. Um cara que, assim, para mim, ele tem uma mensagem, uma história bem bacana. E ele usa muito essa palavra, desistir não é opção. E é uma palavra que eu peguei e digo, rapaz, é verdade, desistir não é opção para ninguém. Coisa boa. Doutor Micolas, que honra tê-lo aqui conosco. Elevou em muito o nível do DDI Podcast. Me sinto lisonjeado em tê-lo aqui conosco na bancada. Mas eu quero que o senhor faça as considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, né, a recepção desde o começo, Didi. Você é um cara sensacional. Seu podcast é sensacional. E eu acho assim que toda vez que a gente compartilha ideias, seja de vida, seja de momentos, assim, eu conheci você, pô, um cara, gente boa, um cara super acessível, a gente aprende, a gente engrandece mais, né? E conectar, conhecer pessoas e mostrar, né? Você acaba que ajudando algumas pessoas com a informação e tudo, e acaba se também ajudando, autoajudando. Isso aqui não é só para passar, não. Você mesmo acaba se ajudando, né? Relembrando histórias, relembrando sua vida, e isso é bom, né? Então, a mensagem final é de agradecimento, muito obrigado, né, por estar aqui, é uma honra. E a famosa frase, desistir não é opção. Você que está aí na área da saúde, que eu faço muito, né, que enfrenta obstáculos, enfrenta dor, limitação, não desista, porque a gente escuta muito isso do paciente, né? Não desista, tá? E é isso aí. Coisa boa. Muito obrigado mais uma vez. Levou em muito, repito, mais uma vez, o nível do DDI Podcast, tê-lo aqui conosco, né? O senhor que é muito conceituado na área em que atua, e para a gente é uma honra, as portas estão abertas do DDI Podcast. Quem sabe aí não vê um quadro com o DDI Podcast? Vamos nessa. Boa. Se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. O meu muito obrigado, doutor Milcos, mais uma vez, muito obrigado. Papai do Céu continue o abençoando. Amém. Família, por hoje é só. O meu muito obrigado. Acompanhe a gente. Valeu!